Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, David Borg, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e com o Dave Smith. Naquele domingo de manhã, enquanto o Senhor foi tocando o meu coração, e não queremos, às vezes até acho que podemos exagerar com isso aqui, mas eu não quero dizer que é algo quando realmente não é. Sim. Não queremos isso. Deus não precisa de coisas que dizem que Ele fez algo quando Ele não fez. Sim. Deus não precisa disso. Mas não posso dizer honestamente se foi ou não uma visão. Mas eu vi uma colheita, como o Lauren mencionou, que vai acontecer neste mundo e que será a maior colheita de almas que esse mundo já viu ou testemunhou. E eu vi isso, e o Senhor me mostrou isso através, eu acho que já mencionei isso em um dos programas semana passada e tal, através do Egito e a experiência de José. Sim. Ele sendo vendido por seus irmãos por 20 peças de prata, acho que foi isso mesmo, e então ele foi vendido no Egito, vendido para Potifar, que foi um dos oficiais do governo no Egito, e finalmente acabou na prisão, mesmo não sendo culpa dele. E ficou ali, há um debate sobre quanto tempo ele ficou ali, 10, 11 anos, não sei quanto tempo foi, mas claro que os sonhos aconteceram, e Faraó teve um sonho e também não entendeu o que queria dizer, e chamaram José, e José, dá para imaginar essa cena, e o maior monarca na face da terra naquela época, e os egípcios eram conhecidos por sua grandiosidade. E ele sai de uma cela na prisão, um calabouço, e ele entra em uma situação indescritível para descobrir o que Faraó queria no palácio. José recebeu a habilidade espiritual de interpretar sonhos. Ele já tinha interpretado alguns, é o que sabemos, em relação a alguns oficiais na prisão. Mas ninguém sabia o que os sonhos significavam, não fazia sentido. E José disse para ele: 7 vacas vão sair do rio Nilo e 7 feixes de trigo. E esses 7, foi o que o Senhor falou ao meu coração, representa os 7 anos de grande tribulação que virá sobre esse mundo. Mas antes desse tempo, quando as vacas que eram magras estavam fracas, elas consumiram as vacas gordas que apareceram. E os feixes de trigo que eram saudáveis e vibrantes, de repente foram comidos pelo trigo que era fraco. Sim. E não tinha uma boa aparência. Mas as 7 vacas gordas e os 7 feixes de trigo bonitos representam 7 anos de colheita, certo, que estava para vir sobre o Egito. E assim como, e foi uma colheita que eles nunca viram antes, e o Egito era um país com uma boa agricultura, e eles eram aqueles que entregavam pão para o mundo inteiro, vamos dizer assim. Veio essa colheita, e José era o líder sobre aquilo, um tipo de Jesus, o Senhor da colheita. E ele construiu tantos armazéns no Egito e juntou tanta comida e trigo que eles perderam a conta, não podiam contar. E o Senhor me disse: é assim que a colheita
vai acontecer e que eu vou enviar sobre essa terra, não só na América, mas no mundo inteiro. No mundo inteiro. E ele disse, esse ministério vai ter um papel importante em meio a isso. E eu creio de todo o meu coração. Eu não sei o que vai acontecer com a América em relação a algumas coisas que aconteceram há pouco tempo e já estão acontecendo, na verdade, há alguns meses. E eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus é capaz de fazer coisas grandiosas. Sim, é verdade. Amém. E acredito que vai haver uma colheita de almas que será maior do que qualquer coisa que o mundo já viu ou testemunhou, ou que a igreja já testemunhou antes. Verdade. Eu creio nisso. E será a última grande colheita antes da grande tribulação. Eu acredito antes até do arrebatamento da igreja. Eu não quero exagerar sobre isso, pois não sabemos quando acontecerá o arrebatamento, mas sabemos que ele vai acontecer. É verdade. E, de qualquer maneira, eu acho que, sendo uma visão que eu tive, se o Senhor falou ao meu coração, eu não sei, mas eu creio que o Senhor me mostrou isso, e eu creio que essa colheita vai acontecer. E eu creio que este ministério vai ter um papel importante nessa colheita. Aleluia. E agradeço a Deus por isso. Aleluia. Agradeço Amém. a Deus. Louvado seja Deus. Eu ia apenas falar sobre esta passagem das Escrituras que está reverberando em meu espírito, quando Jesus disse, este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Aqui não diz que se teremos a pessoa certa no comando como presidente. É verdade. Mas isso vai acontecer. Este evangelho do reino seguirá adiante, não importa o que aconteça. Assim como Lorne, eu também tenho uma expectativa e entusiasmo sobre o que o Senhor fará, não importa qual seja o resultado. Se de fato foi o Senhor que me disse isso, vai acontecer. Sim. Isso vai acontecer. Amém. E eu acredito que no mundo inteiro agora existem pessoas, não são muitas, mas você não precisa de muitas pessoas, que conhecem a Deus e sabem orar. Sim. E são cheias do Espírito Santo. E que Deus colocou um arder no coração deles para que eles orem por um avivamento, Aleluia. não só no país deles ou nesse país, mas no mundo inteiro. Eu creio nisso. E o Senhor tem sido zombado e Ele não acha isso uma coisa muito boa. Eles têm zombado dele, feito piadinhas com ele. E eu vou dizer para você, hein, isso é uma abominação. E eles têm protegido, considerado algo bom nessa nação, mas ele não considera isso algo muito bom, mas ele vai se mover de uma forma maior do que em qualquer outro tempo. Aleluia. Esse é o Deus que eu sirvo. Aleluia. Glória a Deus. No ano passado, em um culto, eu ministrei sobre o homem no tanque de Betesda, paralítico por 38 anos. Jesus se aproximou dele e não disse quem ele era para o homem. E o homem não sabia que deveria crer em Cristo, mas Jesus o curou. E mais tarde, quando o homem estava adorando no templo, e sabemos que ele não sabia quem Jesus era, porque lhe perguntaram quem o havia tocado, e ele disse, eu não sei. Mas Jesus o tocou e o viu mais tarde no templo e disse para não pecar mais. Então aí ele sabia quem era Jesus, e todos os outros souberam que Jesus o havia curado. E o Senhor, um mês antes disso, eu havia pregado aquela mensagem no início de novembro. E no início de outubro, Josh e eu estávamos em outra reunião, e o Senhor numa noite falou ao meu coração, e eu acordei na manhã seguinte tentando explicar a meu filho o que o Senhor tinha me dado. Eu disse que não sabia, era tão profundo, mas disse que o Senhor falou comigo na noite anterior. Muito em breve, ele disse, o tempo da cura corporativa eu não duvido, vai começar. Não. E eu tenho orado para que o Senhor se mova nessa direção, porque nós ouvimos e pegamos os pedidos das pessoas quando realizamos as maratonas bíblicas. Quase todos os pedidos apresentam uma necessidade. Se não for para aquela pessoa que está escrevendo ou telefonando, é para alguém que eles conhecem. Um marido, um cônjuge, um filho, um amigo. Mas eu tive uma presença tão poderosa de Deus, e isso tinha a ver com a colheita. E quando o Senhor mencionou aqui que o Senhor estava compartilhando sobre o que Deus lhe mostrou, Deus usou curas no passado como um meio pela qual as pessoas eram atraídas para as coisas de Deus e podiam ouvir o Evangelho através desses meios. Mas eu não sei, irmão Swagger, eu creio, como o Senhor disse que veremos, e o Lorne também disse essa semana, veremos um grande mover de Deus, e isso precisa acontecer. Acima e além do nível político, acima e além do nível do que vimos antes,
para um local onde não estamos tão preocupados com a política, mas estamos voltando a nos E eu preocupar com quero almas. que as pessoas no mundo inteiro que conhecem o Senhor, e muitos que assistem esse programa, essa rede de televisão, vocês conhecem o Senhor Sim. de uma maneira bem real. E eu preciso de sua intercessão, Sim, clamando verdade. diante do Senhor. E nas últimas semanas, o Senhor falou muito ao meu coração sobre pedir a Ele para que o poder convencedor do Espírito Santo sim. comece a se mover sobre a verdade. vida das pessoas. Sim. E é algo que você não escuta falar muito hoje, que é o poder convencedor do Espírito Santo, e é algo real, é real. Sim, é E eu real. quero que você Sim. ore para que Deus se mova dessa maneira e que seja uma colheita, como falamos, que será maior, não só aqui na América, mas no mundo inteiro. Sim. E glória a Deus por isso. Sim. Irmão Swagger, o pensamento que me ocorre com relação à colheita e o que temos passado em nossa nação, eu acho que a igreja sofrerá certas perseguições nos próximos meses. Mas em meus estudos de avivamento da igreja, a igreja sempre se saiu melhor sob perseguição. Sim, é verdade. É verdade. Quando estudamos sobre o primeiro século, o segundo e o terceiro, a quantidade de perseguição está além da nossa capacidade de descrevê-la. Centenas de milhares de cristãos foram mortos, e muitos deles, de uma forma terrível, lançados aos leões, pendurados em cruzes, queimados na fogueira e tudo mais. Apesar disso, eu acho que isso vai promover oração e avivamento, e isso vai trazer a colheita. E se vamos ser perseguidos, como o Dr. Gray disse, eu não sei, não posso responder. Mas eu sei que o Senhor vai ser vitorioso. Ele sempre é vitorioso. Aleluia. Sua igreja é uma igreja vitoriosa. Sem mancha ou mácula, Sim, lavada no aleluia. sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Não importa qual seja o resultado da eleição, Deus ainda estará conosco. Nada Sim. pode limitar o Senhor. Nada. E isso não significa que não haverá dificuldades. Quero dizer, sejamos honestos. Todos nós preferíamos que fosse mais fácil e que não fosse mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, o que também foi dito é que quando as coisas ficam difíceis, aprendemos a confiar. Aprendemos como confiar menos na carne e mais em Deus. E eu acho que eu não sei se eu falarei por mim mesmo, se algum dia chegaremos àquele lugar onde estaremos totalmente fora da carne. Mas é em um momento de perseguição, em um momento em que não podemos contar com o normal, não podemos contar com o dinheiro, não podemos contar com as pessoas, só podemos contar com Deus. É quando Ele chega mais forte, verdade. E é aí que Ele nos quer. Olha, tem um irmão na igreja que deu uma profecia algumas semanas atrás. E eu conheço esse homem, e ele ama a Deus. E ele disse, vamos ter 7 anos de colheita. Lembra disso? Sim, 7 anos de colheita. Sim, é uma profecia poderosa. Se viesse de outra pessoa, eu não prestaria muita atenção. Mas eu conheço ele. Conheço a vida dele e a consagração dele ao Senhor. E eu hesitei em dizer que serão 7 anos, porque foram 7 anos de colheita para o Egito, e por aí vai. Mas eu tenho hesitado em colocar uma data naquilo. Mas o Espírito Santo colocou, eu acho. E creio que o que ele falou vai acontecer. Sim, amém. A hora é certa e a hora é propícia. Propícia. Uma das coisas que o Senhor disse ao longo dos anos, e eu posso admitir isso para o Senhor, isso meio que me irritou, porque o Senhor dizia que estava chegando, mas ainda não. Está chegando, mas ainda não. Está chegando, mas não agora. E nós queríamos, eu queria agora, eu queria naquele momento, mas está vindo. E eu disse, está chegando, está chegando. Ele disse em um dos profetas menores, e ele usou outro termo, o Espírito Santo usou. Não está aqui agora, mas está por vir. E essa é a verdade. Sim, podemos não saber o tempo. E 7 anos é a perfeição de Deus também. É verdade. Poderíamos falar de perfeição do tempo, perfeição da duração. Mas, ao mesmo tempo, a hora está chegando. Eu me apeguei a essa
explicação do Joseph e aquelas coisas que o Senhor disse atingiram meu espírito, atingiram o espírito do meu filho. Nós choramos muito e cremos nisso. Quando ouvimos e encorajamos uns aos outros nesse sentido, eu acredito que essa é uma visão adequada quanto ao modelo do que Deus pretende. É disso que a Bíblia está repleta, modelos do que Deus pretende. E isso significa que se colocarmos juntos as Escrituras e observarmos a queda da igreja e o afastamento da verdade, e observarmos a situação, pelo menos aqui nos Estados Unidos, talvez não em todo o mundo, mas em grande parte do mundo, a verdade do Evangelho não está mais sendo pregada ou proclamada. Todas as profecias, todas as datas, tudo aponta para o fim dos tempos. E aquele período de 7 anos da colheita vai acontecer. Eu creio nisso. Sim, eu creio. Sim. Eu me recordo novamente, eu já mencionei isso várias vezes como um testemunho, quando a rede Sun Life, no que diz respeito à rádio, quando ela estava começando, eu me lembro de ter telefonado para minha mãe com empolgação e compartilhando a boa notícia com ela de que começaríamos a comprar estações de rádio nos Estados Unidos, o que fizemos, e começamos a fazê-lo logo em seguida. Mas lembro que houve uma pausa significativa em sua resposta, que normalmente minha mãe não fazia. Sempre que lhe contava as boas novas, ela imediatamente demonstrava sua adoração em voz alta. Mas houve uma demora, e ela disse não. E eu disse, não mãe, o Senhor já explicou ao irmão Swagger como vamos conseguir as estações, como vai acontecer. E ela disse, não é bem assim. E eu não sabia do que ela estava falando, e pensei que ela estava dizendo não para a rádio, mas ela disse, não, isso pode ser um trampolim, John, é assim que me chamavam. Haverá uma rede de televisão e será maior do que era antes. E os dons vão voltar para a igreja novamente. E você observe, guarde as minhas palavras. Ela disse, você verá em breve o que vai acontecer. Mal sabia eu, 5, 6 anos depois, nasceu a Rede Sun Life de televisão. E em questão de 10, 11 anos, irmão Swagger, verdade, é a rede de transmissão cristã que mais cresce no mundo, atingindo, com seu potencial, mais pessoas do que qualquer rede no mundo já atingiu no que diz respeito à radiodifusão cristã. Eu só Deus conheci está preparando sua algo mãe grande. uma vez, mas eu creio que Deus usou ela como usou poucas pessoas, para ser bem sincero. Ela era uma intercessora. E ela era uma intercessora e ela sabia muito do Espírito de Deus, que não são muitas pessoas que sabem. E glória a Deus por isso. Sim, nós agradecemos a Deus. Estamos em que versículo? Daniel, capítulo 8, versículo 4. Eu estou no capítulo 7, não sei porquê. Capítulo 8, versículo 4, não é mesmo? Sim, irmão. O carneiro da Medo-Pérsia que Daniel Você é viu. um bom homem, hein? O irmão poderia escrever isso e enviar para minha esposa. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o meio-dia, e nenhum dos animais podiam estar diante dele. Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Esse carneiro são os medos e os persas, não é? Exatamente, sim. E o carneiro é usado pelo Espírito Santo simbolizando o império dos medos e persas. Vi o carneiro em direção ao oeste fala de um evento no passado recente, quando a Babilônia foi dominada. E o norte se refere à Lídia e o sul se refere ao Egito. E os medos e persas dominariam esses países. Então, Daniel viu isso vindo de Deus, que aconteceria e não ia demorar. Ia ser em um futuro próximo. Sim. E respondam para mim então, por que o Senhor usou animais para proclamar ou simbolizar certos países? Por que vocês acham que foi assim? Os animais muitas vezes têm sido usados para retratar países, mas também como reconhecimento, e confirmem, por favor, os poderes das trevas. E talvez feras selvagens ou animais indicam, talvez isso seja imaginação santificada. Esse animal é simbólico daquilo que esse país será. Sim, mas por trás daquele país é verdade, estão os poderes demoníacos. Eles são bestas, então talvez isso seja uma ideia. As pessoas estavam familiarizadas com isso.
É verdade. Portanto, as características eram importantes para eles e estavam familiarizadas E com ele isso. fez de acordo com sua vontade e se tornou grande. Isso aconteceria alguns dias depois de Daniel. Vemos como Deus está envolvido nesses impérios. Eu quero que você pense nisso. E, infelizmente, temos muitos cristãos hoje em dia e, não importa se eu votar ou não, esse povo não vai fazer nada e não sei o quê. Isso está errado. Isso é uma atitude que, se você tem essa atitude, não deveria ser assim. Deus está muito envolvido nesses países. Temos vários livros que mostram isso. E o Espírito Santo fez isso 100 anos no futuro e proclamou o que aconteceria, o que acontecerá até a época do Anticristo. Ele ainda vai aparecer sobre essa terra. Isso acontecerá 2.500 anos depois de Daniel. Então sabemos que o Senhor está muito envolvido nisso e, como cristão, Paulo disse: ore por esses que estão em posições de autoridade diante de nós. Faça isso diante de Deus, para que tenhamos paz. Suas orações contam. Suas orações têm muito valor. Elas têm uma grande influência no mundo espiritual, no que diz respeito àqueles que estão no poder. Quando Paulo declarou: ore por aqueles que são autoridades sobre a sua vida, ou coisas desse tipo, a gente sabe que Nero era o César romano na época, um homem mau, condenável, era muito ruim, uma das piores pessoas que já viveu. O apóstolo Paulo foi morto por causa daquele homem. De qualquer maneira, Paulo ainda disse: ore por ele, ore por quem é autoridade sobre a sua vida. E nós precisamos nos interessar no governo da nossa terra, em relação ao que falei, em relação à oração, em relação a buscar a Deus, em relação a orar pelos líderes diante de Deus. Sua oração tem valor. É verdade. E você também deve votar. Quando chegar a época, você deve votar. Então, nós vemos aqui como Deus dá para Daniel, e Daniel escreveu e nos mostrou, está diante de nós, aquilo que Deus deu para Daniel há 2.500 anos atrás. Você sabe, irmão Swagger, outra coisa para se observar com relação ao que o senhor acabou de falar de Nero, e aquela liderança em particular, é que apesar daquele governo horrível, o evangelho ainda era pregado. É verdade. A igreja era promovida, o evangelho era pregado, pessoas eram salvas e a obra de Deus continuou. Então aí temos um exemplo perfeito de um governo que não era bom. Não era bom. Não era bom mesmo, não. Não mesmo. Mas o evangelho continuou. Em Atos capítulo 1, eles tinham que ir para Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas eles não foram. E como resultado disso, Deus permitiu que houvesse uma perseguição que os forçasse a sair de Jerusalém e ir para lugares diferentes para pregar o evangelho. E parte disso era a mentalidade judaica, porque não havia separação distinta entre o judaísmo e a igreja primitiva nos primeiros 10 anos. E Pedro falou de ainda estarem se preocupando com o que comiam quando ocorreu a visão de irem à casa de Cornélio. Então sabemos que houve muita atividade. Me desculpe, eu não tive a intenção de me ater à história disso, mas parte disso é que às vezes a igreja precisa crescer antes de sair pelo mundo. Verdade. Ela precisa ser preparada, e eu realmente acredito, e eu repito, com uma visão renovada do que o Espírito Santo pode fazer em uma pessoa, santificando as pessoas através da mensagem da cruz, através do poder do preenchimento do Espírito Santo, quando Deus está pronto para levar sua mensagem do Evangelho. A igreja, às vezes, irmão Swagger, precisamos ser corrigidos antes de podermos sair e ser operantes. E eu sinto que passamos por um tempo de correção, que Deus está nos corrigindo. Ele não está eliminando o nosso passado, mas corrigindo o que não entendíamos sobre o que nós tínhamos
Porque não podemos ser operantes se não sabermos o valor da cruz. Mas o que é bonito sobre os Estados Unidos é que somos uma república, somos uma nação representativa. Temos a oportunidade, como cidadãos, de votar em pessoas em cargos de poder para nos representar. E é por isso que o senhor expressou isso melhor, irmão Swagger, algum tempo atrás. As pessoas votam com base no que são. As pessoas que estão votando, em que estão votando? Quem são os candidatos? O que eles representam? Que políticas eles têm? Em que direção eles querem levar o país? E é aí que eu acho que, em parte, a igreja tem que se arrepender, porque quando ignoramos essa responsabilidade, recebemos o que investimos e recebemos o que não votamos. Se não votarmos, não vamos ganhar nada. É aqui que mora o perigo. Temos este privilégio maravilhoso que 99% do mundo não tem. É verdade. Eles têm governos. E mesmo nos dias de Daniel, ele era um conselheiro do rei. Mas o rei, basicamente, tinha muito mais regras em termos de como as coisas são feitas, exceto na Pérsia. Havia leis lá que o rei também não podia quebrar. Mas em uma república, nós temos a responsabilidade de compreender que, se formos verdadeiros cristãos, temos que colocar no poder pessoas que demonstrem bom comportamento, votando corretamente, que não apoiem coisas antibíblicas e representem verdadeiramente a nossa vontade. Nós vemos aquilo que a Bíblia diz e seguimos a palavra de Deus. Sim. Seja qual for o candidato mais próximo Sim. da palavra de Deus, é nele que votamos. E o Doni já disse isso várias vezes, assim como nós aqui. Como é que alguém pode dizer que é cristão e votar em pessoas que apoiam o aborto? Exato. E, olha, eu não acredito que você pode fazer isso. Não. Talvez algumas pessoas fazem por ignorância e não pensaram nisso. Mas, olha, isso é um fato. Não vejo como qualquer pessoa pode votar em alguém que apoia a morte de um bebezinho. Sim. Não consigo entender. É verdade. E aqueles que dizem assim, outras coisas são mais importantes. Eu não concordo. Existem muitas coisas importantes, mas nada é mais importante do que salvar uma vida. Amém. Porém, quando a gente pensa sobre isso, metade das pessoas neste país votou no que o senhor acabou de dizer. Mas, de acordo com a pesquisa da Pew no ano passado, em uma pesquisa, o número de pessoas neste país que afirmam ser cristãs é de 76% da população. Portanto, há muitos que se dizem cristãos e votaram contra os princípios cristãos. É isso assim aí. que tem sido. Isso é uma tragédia. E traz muitos Com problemas. certeza. Problemas de verdade. Existe, nesse país da América, existem eleitores o bastante que, se todos votassem de acordo com a Bíblia, íamos votar naquele Exatamente. que sentimos Sim. ser mais próximo da Bíblia. Mas, infelizmente, não temos isso. 30% deles não votam de jeito nenhum. Exatamente. Ou votam em alguém em quem não deveriam Sim. votar. Muito bem. Lauren, se você puder encontrar aonde estávamos. Leio o 4 de novo ou prosseguimos para o 5? No 5. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. No sonho de Nabucodonosor, o império grego é representado pela barriga e pelas coxas de bronze. No capítulo 7, na primeira visão de Daniel, é representado por um leopardo, com 4 asas e 4 cabeças, simbolizando esse império. E nessa visão é simbolizado por um bode, e a frase "não tocou o chão" se refere à velocidade da conquista de Alexandre, que foi simbolizada na primeira visão por um leopardo com 4 asas. Em 13 anos, Alexandre conquistou todo o mundo conhecido. E o chifre notável se refere ao seu primeiro rei, Alexandre o Grande. Agora, esse aqui seria mais importante na profecia bíblica pela seguinte razão. Alexandre o Grande conquistou país após país com 20 e poucos anos, não é Sim. mesmo? Eu vi um documentário há um tempo atrás sobre Alexandre o Grande na televisão. E quando o programa acabou, o apresentador disse:
Nossas universidades que têm cursos de guerra estudaram esse homem por vários anos e não entendem como ele foi capaz de vencer exércitos muito maiores do que o exército dele, mas ele os vencia e ganhava batalhas e conflitos e por aí vai. Eu fiquei ouvindo aquilo e ele não tinha ideia do que eu estava falando, se eu tivesse falado para ele, mas Alexandre o Grande recebeu ajuda. De uma certa forma, ele tinha alguns dons, mas ele foi ajudado pelos anjos caídos mais fortes. Ele não viu, não podia ver e sem dúvida não sabia que aquele foi o caso, mas ele foi ajudado por um anjo caído forte, como João nos diz no livro de Apocalipse, e ele ajudou Alexandre a conquistar esses exércitos poderosos, esses grandes impérios, até que ele conquistasse todo o mundo conhecido de sua época. Ele morreu com 32 anos. Esse anjo caído agora está no poço do abismo e ele será solto, se não já estiver solto, para ajudar o anticristo a fazer o que ele vai fazer e por aí vai. Quando Alexandre o Grande estava cercando Jerusalém, ele dizia: se renda e viva, se rebele e morra. Foi a mensagem que ele deu para esses países. Na noite anterior, antes de cercar Jerusalém e entregar a mensagem: se renda e viva, se rebele e morra, ele teve um sonho de um homem saindo dos portões de Jerusalém. Andou em direção dele e aquele povo que estava com ele. E no sonho, esse homem estava com as vestes mais lindas. Era o sumo sacerdote. E Alexandre o Grande não sabia disso, mas ele era o sumo sacerdote de Israel. Incidentemente, a veste que ele estava usando, estou tentando lembrar agora, fora Adão e Eva, foi a única veste que Deus criou, porque para Adão e Eva, ele fez roupas para eles de peles de animal e por aí vai. Na manhã seguinte, Alexandre, com os seus líderes, chegaram perto do portão de Jerusalém e estavam ali para entregar a mensagem e as portas se abriram e o sumo sacerdote de Israel saiu dali com um grupo de pessoas que estava com ele. E ele estava com a mesma roupa que Alexandre o Grande viu no sonho. Verdade. E aquilo deixou ele perdido. Ele ficou meio amedrontado, na verdade. E ele disse para o homem: olha, eu vim aqui para destruir essa cidade, mas não vou mais fazer isso. Se você fizer o que eu te disser, não vamos tocá-la e não vamos mais atacá-la, e por aí vai. Mas Deus teve misericórdia da cidade de Jerusalém e a poupou em relação a isso. Então, ele poupou o templo. Ele poupou o templo porque ele iria destruir tudo, verdade. Mas mesmo com tudo isso, eu não sei o que Alexandre sabia sobre Deus, não tenho a menor ideia, mas ele era controlado por esse anjo caído. Veja, ele foi treinado por Aristóteles. Aristóteles, isso mesmo. Ele foi treinado na filosofia dos gregos. É verdade. Eles acreditavam em grandes panteões de deuses. Mas é uma história muito interessante, mas eu ainda não a li. Mas o fato dele ser ajudado por um anjo caído, e vemos isso no livro de Apocalipse, ajudado por um anjo caído, e quando ele morreu, na realidade, esse anjo caído, então, foi lançado no poço do abismo. E ele está lá desde então. Isso foi há 2.300 anos atrás. E ele será solto no período da grande tribulação para ajudar o anticristo outra vez, tentando dominar o mundo. E quase vai conseguir. Mas não vai dar certo. O Dr. Gray fez um comentário pertinente.
Aristóteles, dos 13 aos 16 anos, foi um instrutor particular de Alexandre o Grande. E o que ele aprendeu? Aprendeu as grandes filosofias, aprendeu medicina, aprendeu os escritos de Zenão, de Platão, de Sócrates. A sabedoria do mundo. Ele se tornou o mestre da sabedoria do mundo. O que ele fez com essa sabedoria? Ele procurou conquistar o mundo. Ele não procurou aperfeiçoar o homem, ele procurou tirar tudo o que pudesse do homem. Verdade. É isso que quero que as pessoas entendam. Jesus Cristo, Deus deu seu Filho unigênito, e o mundo quer tomar tudo que o mundo tem. A ideia de governos centralizados, o comunismo, a ideia do surgimento deste conceito de governo maior, não vem de Deus. Isso decorre da ambição do homem de controlar o homem. No entanto, Jesus Cristo fez o oposto. Ele veio para governar em retidão, para estabelecer o seu reino nos corações dos homens, visando o seu retorno, o que ele fará após o período da grande tribulação, para governar em retidão, onde as pessoas realmente possam ter a liberdade que elas buscaram por toda a eternidade. Mas a sabedoria do mundo, infelizmente, é isso que tem se infiltrado e infestado a igreja. Em termos dos novos movimentos de crescimento da igreja e o movimento Palavra Rema, todos têm uma filosofia mundana por trás disso. E você trouxe uma questão interessante. Tudo isso é inspirado por poderes demoníacos. Poderes demoníacos estão por trás de falsas doutrinas. Os poderes demoníacos estão por trás dos sistemas políticos do mundo que se recusam a servir a Deus. A anarquia que vimos em 2020 foi a anarquia daqueles que foram despertados pela pecaminosidade de seus caminhos e pela inspiração de poderes demoníacos. Verdade. Todos nós assistimos pela televisão a forma como estes, e eu vou usar essa palavra, a forma como esses humanos agiam como animais, jogando coisas, quebrando coisas, arrombando lojas, roubando tudo que podiam pegar. Eles foram simplesmente inspirados por demônios a fazer esse horror, porque é isso que o sistema mundial fará. Eles me disseram que hoje, enquanto gravamos isso, vão demorar algumas semanas até que o povo veja, mas esses anarquistas, essas pessoas matando, roubando, etc., fizeram a mesma coisa contra Biden? Sim, o presidente Biden, eleito é mesmo? Biden. E, olha, eu estou com vergonha de vocês. Que eles fizeram a mesma coisa contra ele, porque ele não estava sendo forte o bastante, ele tinha que destruir mais, e por aí vai. Eles Foi acham o que me disseram. que ele será muito eles dócil. Pensam que ele é muito dócil, muito moderado, e por aí vai. Eu quero voltar para Alexandre o Grande. Ele veio da nação da Macedônia. Seu pai era Felipe, não era? Filipe era seu pai. Então ele veio de Filipos e Tessalônica e daquela região. E com a idade de 32 ou 33 anos, ele morreu. Mas em meus estudos, ele foi capaz de conquistar toda a região até a Índia, correto? E ele ficou muito doente. Então ele teve que viajar de volta e chegou até a Babilônia. Não foi ali que ele morreu? Não lembro. Ele morreu lá, mas não foi capaz de voltar para casa. Isso não é trágico? Este conquistador do mundo não conseguiu voltar para casa. Ainda não sei por que ele morreu. É uma história terrível, a maneira como aconteceu, mas... Então, um gigante incrível. Eu estava ensinando história na igreja um dia desses sobre Carlos Magno. Já estudou sobre ele, irmão Swagger? Só um pouco. Ele tinha 2,10 metros de altura. E era um governante nos anos 800. Ele veio da Alemanha. Mas havia outro grande governante que realizou muitas coisas. E ele viveu e governou 30 ou 40 anos lá na Alemanha. Charlemagne ou Carlos Magno? Carlos Magno, o Sacro Império Romano. O Sacro Império Romano, isso. Ele era o neto de Frank Martel, que impediu os muçulmanos de irem para a Europa. Então ele ganhou muito apoio político, o que foi transmitido para Carlos Magno também. Foi em Budapeste, na Hungria, que os muçulmanos pararam? Foram parados? Eles não foram tão longe. Não chegaram tão longe. A Batalha de Tours. Tours na França. Eles foram detidos em Tours, na França, por Charles Martel. Charles Martel não, Frank, desculpe. Deixe-me ler um versículo relacionado com o que João estava dizendo em Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua.
por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Exato. Posso mencionar outra coisa sobre Alexandre? Ele exigia que o grego fosse estudado e aprendido em todas as províncias. Isso era muito incomum para um governante. E, em segundo lugar, ele deixou todos os grupos étnicos como estavam. Ele os permitiu adorar quem eles quisessem adorar. Mas ele fez do grego a língua do mundo. Sim, ele helenizou o mundo. Originalmente a Bíblia foi escrita em grego. Em grego. Mas todas essas coisas que ele fez foi através da ajuda de um anjo caído. Sim, espíritos demoníacos. Deixe-me fazer uma pergunta, ou trazer um pensamento como pergunta. O ritmo rápido com que temos assistido nos Estados Unidos, particularmente a esquerda, os progressistas, e eu uso essa palavra às vezes, mas eu a uso corretamente, radicais. Nos últimos 8 a 10 anos, eles tiveram um impacto significativo e um aumento de seguidores. Repita, por favor. A esquerda, os progressistas, nos últimos 8 a 10 anos, têm tido um aumento significativo em seu domínio na mídia televisiva, que sempre foi inclinada para a esquerda. Mas agora estamos vendo uma extrema esquerda radical trazendo ideias de puro comunismo, puro socialismo que se manifestam. O Green New Deal, esses conceitos, sistema de saúde universal, a homossexualidade e a transgeneridade, agora não estão apenas sendo ensinados, mas se você disser algo contra isso, você pode ser envolvido em crime de ódio. Eles avançaram de tal maneira, em um período muito curto. Existe essa possibilidade de espíritos demoníacos estarem trabalhando agora mais ativamente para realizar essas coisas? Espíritos demoníacos trabalham constantemente. Constantemente. Mas onde a igreja é menos eficaz, eles têm mais liberdade. É verdade. E eu penso que aonde existe falsa doutrina, onde deveria haver um poder restritivo. Certo, exatamente. Então eu acho que temos que olhar para os Estados Unidos e a igreja tem que se voltar para a Bíblia. Temos que voltar ao texto. Parar com essa imaginação, raciocínio e filosofia humana que temos na igreja e voltar para o texto. E a cruz faz isso. Sim, e você vai descobrir que está completo. Nele, versículo 10, Colossenses 2, e estáis perfeitos. E a cruz disponibilizou isso para nós. Então a igreja tem que voltar ao livro, voltar ao texto, voltar a confiar no Espírito Santo. E glória a Deus, porque alguns estão seguindo este caminho, pela graça de Deus. Sim, está sim. O nosso tempo acabou. Muito obrigado por estar conosco hoje e convidamos você para estar conosco em todos os programas. Convide alguém para estar conosco também, pois vai ajudá-los. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra.